Esperei 20 anos por uma ligação que nunca chegou. 20 anos enviando presentes que desapareceram no vazio. 20 anos discando números que tocavam e tocavam até que uma voz robótica me dissesse para deixar uma mensagem. E deixei mensagens. Dezenas, centenas de mensagens ao longo de 2 décadas. Feliz aniversário, Jennifer. Sinto tanta saudade. Christopher, é a mamãe. Só queria saber como você está. Pensei em vocês dois o dia todo. Espero que estejam bem. Um grande abraço. Amo vocês. Mas nunca, nem uma vez em 20 anos, recebi uma resposta, nem uma ligação, nem uma mensagem de texto, nem mesmo um e-mail frio e distante, nada. O silêncio se tornará minha única companhia. A resposta constante a cada tentativa desesperada de manter viva uma relação que meus filhos haviam decidido enterrar sem nem mesmo me dizer na cara. Esta manhã, acordei no meu pequeno apartamento de 1 quarto, o mesmo lugar onde moro sozinha desde que meu marido faleceu, há 23 anos. As paredes estão cobertas de fotografias de quando Jennifer e Christopher eram crianças. Lá está Jennifer com seu vestido rosa de formatura do ensino fundamental. Christopher com seu uniforme de beisebol infantil, com aquele sorriso que iluminava meu mundo inteiro. Fotos de aniversários, de natais, de viagens para a costa de Nova Jersey que fizemos quando ainda tínhamos pouco dinheiro, mas muito amor. Ah, ou pelo menos era o que eu pensava. Todas as manhãs eu me levanto e olho para aquelas fotos. E todas as manhãs me pergunto em que momento deixei de existir para elas. Preparei uma xícara de café e sentei em frente à janela, olhando para a rua. Hoje é quarta-feira, um dia comum. Apenas mais um dia nesta vida de espera que já não espera por nada. Verifiquei meu celular por hábito. 0 chamadas perdidas, 0 mensagens. Igual a sempre. Abri minha galeria de fotos e olhei as imagens dos presentes que enviei ao longo dos anos. Sempre tiro uma foto antes de enviá-los, como se precisasse de uma prova de que tentei, de que não desisti, de que continuei sendo mãe deles mesmo que eles não fossem mais meus filhos. No ano passado, enviei para Jennifer um chale de cachemir que me custou $250. Nunca soube se ela o recebeu. Há 6 meses, enviei para Christopher uma caneta Montblanc para o escritório dele. $300 que gastei do meu pequeno benefício da Previdência Social. Ele nunca mencionou tê-la recebido. Em todos os aniversários, todos os natais, todos os feriados importantes, eu enviava alguma coisa. E todas as vezes, o silêncio me devolvia a certeza de que, para eles, eu não existia mais. Vesti calças pretas e uma blusa branca simples. Aos 69 anos, já não me preocupo em impressionar ninguém, mas ainda mantenho a minha dignidade. Saí para dar um passeio no parque perto do meu prédio, algo que faço todas as manhãs para não enlouquecer dentro destas 4 paredes. Vi outras mulheres da minha idade passeando com seus netos, rindo, tirando fotos, dividindo sorvetes. Nunca conheci meus netos. Sei que Jennifer tem 2, um menino e uma menina. Descobri isso no Facebook há 4 anos, na época em que eu ainda checava os perfis delas antes de me bloquearem. Christopher tem uma filha. Também fiquei sabendo disso pelas redes sociais, pelas migalhas de informação que consegui reunir antes que fechassem essa porta de vez. 3 netos que não sabem meu nome, que não sabem que eu existo, que cresceram pensando que a avó simplesmente não está por perto. Voltei para casa por volta do meio-dia e encontrei um envelope na minha caixa de correio. Era um convite elegante, impresso em papel cartão grosso cor marfim com letras douradas. Abri-o com as mãos trêmulas. Era da Jennifer, um convite formal para sua festa de 45 anos, que seria neste sábado, na casa dela. Das 18 horas às 22 horas, traje formal. Senti algo se mexer no meu peito. Algo que estivera adormecido por tanto tempo que eu quase havia esquecido sua existência. Esperança. Depois de 20 anos de silêncio, minha filha estava me convidando para sua festa. Sentei-me no sofá e li o convite repetidas vezes, procurando alguma mensagem pessoal, alguma nota escrita à mão. Não havia nada, apenas o convite formal, impresso, impessoal, mas era alguma coisa. Era mais do que eu tinha tido em 2 décadas. Passei os 3 dias seguintes me preparando para aquela festa como se fosse o evento mais importante da minha vida.
Fui à loja de departamentos e comprei um vestido cor de vinho que me deixava elegante, mas sem extravagância. Eu não queria chamar muita atenção. Só queria estar apresentável para parecer uma mãe da qual eles pudessem se orgulhar. Gastei $200 no vestido, quase um quarto da minha aposentadoria mensal. Mas não me importei. Também comprei um presente, um conjunto de brincos de prata esterlina gravados com as iniciais de Jennifer e do marido, $600. Todo o dinheiro que eu havia economizado durante meses para emergências. Mas esta era uma emergência de outro tipo. Era a minha chance de existir novamente para os meus filhos, de lembrá-los de que eu ainda estava aqui, de que eu sempre estive aqui, esperando. Chegou o sábado e eu me arrumei com cuidado. Apliquei uma maquiagem leve. Coloquei o colar de pérolas que minha mãe me deu há mais de 40 anos. Calcei os sapatos pretos de salto baixo que reservo para ocasiões especiais. Olhei-me no espelho e vi uma mulher mais velha. Sim, com rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos. Já não me importo em morrer. Mas também vi uma mulher que ainda tinha dignidade, que ainda se mantinha ereta apesar de tudo. Peguei um táxi porque não dirijo mais. Minha visão não é mais a mesma. Durante a viagem, ensaiei mentalmente o que diria a eles. Olá, Jennifer. Feliz aniversário, querida. Christopher, que bom te ver. Senti tanta falta de vocês dois. Frases simples. Frases que uma mãe deveria ser capaz de dizer sem ensaiar, mas eu precisava me preparar porque não sabia mais como falar com meus próprios filhos. O táxi me deixou em frente a uma enorme mansão em um dos bairros mais exclusivos da cidade. Fiquei parado na calçada por um instante, observando a casa iluminada e ouvindo o murmúrio de vozes e a música que vinha de dentro. Jennifer havia prosperado. Isso era evidente. Seu marido, Robert Stone, era um empresário de sucesso e ela havia se tornado uma socialite. Eu sabia disso porque, às vezes, quando a solidão se tornava insuportável, eu pesquisava o nome dela na internet e lia artigos sobre os bailes de gala beneficentes que ela frequentava, sobre sua filiação a clubes de campo exclusivos, sobre sua vida perfeita que não me incluía. Respirei fundo e caminhei em direção à porta da frente. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e uma governanta me cumprimentou. Entre, por favor, disse ela, apontando para os fundos da casa. A festa é no Jardim dos Fundos. Caminhei por um longo corredor decorado com arte moderna e móveis que provavelmente custavam mais do que tudo que eu possuía. Cheguei ao jardim e parei abruptamente. Havia pelo menos 50 pessoas. Mesas elegantes com toalhas brancas e arranjos de flores frescas. Garçons uniformizados circulavam com bandejas de champanhe e bebidas. Um bar completo com um barman profissional. Música jazz ao vivo. Era uma festa perfeita de revista, cara, espetacular, e eu, com meu vestido de $200 e meu presente que custou todas as minhas economias, me senti uma impostora que havia entrado no lugar errado. Procurei Jennifer na multidão e a encontrei rindo com um grupo de mulheres, todas vestidas com roupas de grife, todas com aquele brilho de dinheiro e sucesso que eu nunca tive. Aproximei-me lentamente, sentindo que cada passo exigia mais coragem do que eu possuía. Jennifer me viu e seu riso cessou abruptamente. Por um segundo, apenas um segundo, vi algo em seus olhos que não consegui decifrar. Então ela sorriu. Aquele sorriso social perfeito que devem ensinar em clubes de campo. Mãe, você disse que viria, disse ela, dando um beijo no ar perto da minha bochecha. As mulheres ao redor dela me olharam com curiosidade. Esta é minha mãe, Margaret, anunciou Jennifer num tom que soava mais como um pedido de desculpas do que uma apresentação. As mulheres assentiram educadamente, mas nenhuma se deu ao trabalho de puxar conversa comigo. Jennifer se desculpou, dizendo que precisava cumprimentar outros convidados, e me deixou ali sozinha no meio de uma multidão de estranhos que claramente pertenciam a um mundo do qual eu jamais faria parte. Procurei um lugar para sentar e encontrei uma mesa vazia num canto do jardim, longe do centro da festa. De lá, eu podia observar tudo sem atrapalhar ninguém, que era exatamente o que pareciam esperar de mim. Vi Christopher entrar no jardim vindo de casa. Meu filho, de 42 anos, um advogado corporativo bem-sucedido, vestido com um terno que provavelmente custou mais de $2.000. Ele entrou rindo, cercado por um grupo de homens, como se fosse alguém realmente importante.
Observei-o circular entre os convidados com aquela confiança que só o dinheiro e o sucesso proporcionam. Ele me viu. Sei que me viu porque nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. E então ele simplesmente virou a cabeça e continuou a conversa como se eu fosse apenas mais uma cadeira de jardim, invisível, inexistente. Era assim que eu me sentia depois de 20 anos de ligações não atendidas. E foi assim que ele confirmou que, na verdade, eu era. Um garçom se aproximou e me ofereceu champanhe. Aceitei só para ter algo nas mãos, algo para fazer com elas além de deixá-las girando no meu colo. Dei um gole e o líquido me pareceu amargo, embora provavelmente fosse daquele tipo caro, o tipo que essas pessoas bebiam sem pensar duas vezes. Olhei em volta e vi famílias inteiras conversando, rindo, se abraçando. Vi uma senhora mais velha, provavelmente da minha idade, cercada pelo que pareciam ser seus filhos e netos, todos atentos a cada palavra que ela dizia. Senti uma pontada de dor tão intensa no peito que precisei fechar os olhos por um instante. Era isso que eu sonhava. Era isso que eu imaginava ter quando criasse meus filhos. Quando eu sacrificasse tudo por eles. Quando eu trabalhasse em 2 empregos para que eles pudessem estudar em boas escolas. Quando eu passasse noites em claro cuidando deles quando estavam doentes. As lembranças começaram a me invadir sem que eu pudesse impedi-las. Jennifer tinha 8 anos quando teve pneumonia. Passamos 3 noites no hospital e eu não me afastei dela por um segundo. Cantei canções para ela dormir. Li histórias para ela. Prometi a ela que tudo ficaria bem. Quando finalmente saímos do hospital, ela me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Onde está aquela menininha agora? Onde está minha filha que me abraçava e precisava de mim? Christopher tinha 12 anos quando seu pai morreu. Foi um ataque cardíaco súbito, sem aviso prévio, sem tempo para despedidas. Meu marido foi embora e nos deixou sozinhos. Eu com 2 filhos para criar e dívidas para pagar. Christopher chorou durante semanas. Todas as noites ele vinha ao meu quarto e se deitava ao meu lado porque tinha medo de que eu também o abandonasse. Eu o abracei e prometi que nunca o abandonaria, que sempre estaria lá para ele. Que irônico! Eu cumpri minha promessa. Foram eles que me abandonaram. O distanciamento não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, como uma doença silenciosa que consome tudo sem que você perceba até que seja tarde demais. Quando Jennifer se casou, há 18 anos, eu ainda fazia parte da vida dela. Estive no casamento. Ajudei com os preparativos. Chorei quando a vi caminhando até o altar. Mas depois do casamento, as ligações ficaram espaçadas. De uma vez por semana passou a uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, e por fim, nada. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre tinha uma desculpa. Estou muito ocupada, mãe. Você sabe como é ser recém-casada. Robert e eu viajamos muito a trabalho. Tenho muita coisa para fazer. Sempre havia algo mais importante do que eu. Christopher se casou há 15 anos. Ele nem me convidou para o casamento. Descobri 3 meses depois, quando um primo distante comentou sobre isso de passagem. Mamãe achou que eu já sabia. Liguei para ele chorando, exigindo uma explicação. A resposta foi fria, mecânica, como se estivesse falando com um cliente irritado e não com a mãe. Foi um casamento pequeno e íntimo. Não queríamos nada grandioso. Sabe, Sarah e eu somos pessoas reservadas. Não leve para o lado pessoal. Mas como não levar para o lado pessoal? Ele era meu filho. Era o casamento dele. E ele nem sequer considerou a possibilidade de eu estar lá. Foi a primeira vez que entendi que algo havia mudado fundamentalmente em nosso relacionamento. Que não se tratava mais de uma simples fase de afastamento, mas de uma decisão consciente de me apagar da vida deles. Os aniversários eram os piores. Todo ano, sem falta, eu mandava presentes. Pesquisava o que eles poderiam gostar. Gastava dinheiro que não tinha. Embalava cada presente com cuidado. Escrevia cartões enormes dizendo o quanto os amava, o quanto sentia saudades. Nunca recebi um agradecimento. Nem uma mensagem confirmando que os pacotes haviam chegado. Nada. Há 5 anos, enviei para Jennifer um casaco de lã italiana que vi numa boutique e que sabia que ela ia adorar.
Custou-me $400. $400 que tirei da minha poupança. Dinheiro que devia ter usado para consertar o vazamento no meu banheiro. Enviei-o com uma carta dizendo que me tinha lembrado dela quando o vi, que me fazia recordar de quando ela era pequena e adorava casacos elegantes. Passaram-se semanas, depois meses. Nunca soube se ela o recebeu. Para o aniversário do Christopher, há 3 anos, comprei para ele uma edição especial do livro favorito da infância dele. Era uma edição de colecionador com ilustrações originais e capa de couro. Custou-me $350 e tive que procurar em 3 livrarias diferentes. Lembrei-me de como ele adorava aquele livro quando tinha 10 anos. De como ele me pedia para lê-lo várias e várias vezes antes de dormir. Pensei que talvez aquele presente o fizesse lembrar quem eu era, quem eu tinha sido para ele. Enviei com um bilhete que dizia simplesmente: "Você se lembra de como gostou deste livro? Eu te amo muito, filho." Mãe, nunca soube se chegou às mãos dele ou se acabou no lixo sem ser aberto. O silêncio foi minha única resposta. Como sempre, os natais eram particularmente dolorosos. Passei as festas de fim de ano completamente sozinha no meu apartamento, assistindo a filmes natalinos na televisão e tentando não pensar que Jennifer e Christopher estavam comemorando com suas próprias famílias sem nem sequer me mandar uma mensagem. 4 natais atrás, ousei aparecer na casa de Jennifer sem avisar. Toquei a campainha e ela mesma abriu a porta. A surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em um incômodo mal disfarçado. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntou-me sem me convidar a entrar. Atrás dela, eu podia ver uma enorme árvore de Natal, com decorações elegantes. Ouvi crianças rindo. Meus netos estavam ali, a poucos metros de mim, e eu nem sequer sabia seus nomes. Eu só queria dizer olá. "Dê um presente para eles", eu disse, segurando uma sacola com brinquedos que eu havia comprado para as crianças. Jennifer pegou a sacola sem olhar dentro. "Obrigada, mãe, mas estamos no meio de um jantar em família. Conversamos outro dia." "Tudo bem." E ela fechou a porta. Fiquei parada na varanda dela por um tempo que não sei precisar, encarando aquela porta fechada, ouvindo as risadas vindas de dentro. Jantar em família. Eu era da família dela e estava do lado de fora, excluída, rejeitada, invisível. Fui a pé até o ponto de ônibus mais próximo porque não tinha dinheiro para um táxi. Era véspera de Natal e o frio me congelava até os ossos. Cheguei ao meu apartamento depois da meia-noite, tirei os sapatos e sentei no sofá no escuro. Não liguei a pequena árvore que havia colocado no canto da sala. Não coloquei música natalina. Simplesmente fiquei ali em silêncio, finalmente entendendo que não importava o quanto eu insistisse. Não importava quantos presentes eu enviasse. Não importava quantas vezes eu ligasse. Eles haviam decidido que eu não fazia mais parte de suas vidas. Tentei conversar com eles sobre isso apenas uma vez. Foi há 2 anos. Consegui que Christopher atendesse o telefone, provavelmente porque liguei de um número desconhecido e ele pensou que fosse algo relacionado ao trabalho. "Filho, preciso falar com você", disse a ele com a voz trêmula. "Preciso entender o que aconteceu. Por que vocês me excluíram de suas vidas?" Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então ele suspirou. Aquele suspiro de irritação que as pessoas dão quando têm que lidar com algo que consideram uma perda de tempo. "Mãe, não faça drama. Não estamos te impedindo de nada. Simplesmente estamos ocupados. Temos nossas próprias vidas, nossas próprias famílias. Não podemos ficar te ligando o tempo todo." "Mas eu não peço isso o tempo todo", respondi, tentando manter a calma. "Só peço notícias suas de vez em quando. Para poder ver meus netos, para fazer parte da vida de vocês, mesmo que seja só um pouquinho." "Olha, mãe", ele me interrompeu com um tom de impaciência. "Nós não somos mais crianças. Não precisamos que você fique nos vigiando o tempo todo. Você fez o seu trabalho nos criando e nós agradecemos. Mas agora você precisa entender que temos nossos próprios caminhos. Não é nada pessoal. É só a vida. Não é nada pessoal." Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Como não seria pessoal para os meus próprios filhos me apagarem de suas vidas? Como não seria pessoal eles me ignorarem deliberadamente por anos?
Como não seria pessoal eles me tratarem como se eu fosse uma obrigação irritante e não a mulher que os trouxe ao mundo e sacrificou tudo por eles? Aquela conversa terminou com Christopher me dizendo que precisava desligar porque ia entrar em uma reunião. Não nos falamos mais depois disso. 2 anos se passaram e essa foi nossa última troca de palavras até hoje. Sentada àquela mesa de jardim, com a taça de champanhe intocada e o presente ainda na bolsa, compreendi algo com brutal clareza. Não tinha sido convidada para aquela festa porque Jennifer se lembrou subitamente de que tinha mãe. Não tinha sido convidada por amor ou por um desejo genuíno de me ver. Havia algo mais por trás daquele convite, algo que eu ainda não conseguia ver, mas que sentia no ar, nos olhares, na atmosfera carregada de falsidade. Observei meus 2 filhos circulando entre os convidados. Anfitriões perfeitos, sorridentes, bem-sucedidos, cercados por pessoas que os admiravam, e percebi que, para eles, eu era apenas uma lembrança incômoda de um passado que preferiam esquecer. A música continuava tocando e as conversas fluíam ao meu redor como um rio do qual eu estava completamente excluída. Dei outro gole de champanhe e deixei as lembranças continuarem vindo, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lembrei-me do dia em que Jennifer se formou na faculdade. Foi há 22 anos, pouco antes de tudo começar a desmoronar. Eu estava na primeira fila, aplaudindo mais alto do que qualquer um quando anunciaram o nome dela. Depois da cerimônia, abracei-a e disse o quanto estava orgulhosa dela. Ela sorriu, retribuiu o abraço e disse: "Mãe, tudo o que sou é graças a você." Essas palavras me sustentaram por anos. Eu me apeguei a elas sempre que o silêncio se tornava insuportável. Mas agora, vendo a mulher em que ela se tornou, me pergunto se ela realmente as disse de coração ou se foram apenas palavras vazias ditas em momentos de emoção. Quando Jennifer engravidou do primeiro filho, eu descobri 6 meses depois. Não foi ela quem me contou. Foi uma vizinha dela que me viu por acaso no supermercado e me parabenizou por estar prestes a ser avó. Eu fiquei paralisada no meio do corredor dos cereais, sorrindo como uma boba, enquanto a mulher não parava de falar sobre como eu devia estar animada. Quando cheguei em casa, liguei para Jennifer imediatamente. Ela atendeu depois do 10º toque. Sua voz parecia cansada. "Filha, acabei de descobrir que você está grávida", eu disse, tentando não soar acusatória. "Por que você não me contou?" Houve um silêncio constrangedor. "Eu ia te contar, mãe", ela finalmente respondeu. "É que ando muito ocupada com médicos e tudo mais. Você sabe como é?" Não, eu não sabia como era, porque ela nunca me incluía em nada. Perguntei quando o bebê nasceria, se ela precisava de ajuda com alguma coisa, se eu podia visitá-la. Ela me dava respostas curtas e evasivas. "Ainda há tempo, mãe." "Veremos." "Estou bem." "Não se preocupe." Quando meu neto finalmente nasceu, descobri 2 semanas depois. 2 semanas, meu primeiro neto estava no mundo há 14 dias, e eu não fazia ideia. Dessa vez, foi o Christopher quem mencionou algo sem querer em uma mensagem de texto que me enviou por engano. Uma mensagem claramente destinada a outra pessoa, dizendo que ainda bem que a Jennifer e o bebê já estavam em casa. Respondi imediatamente perguntando que bebê era, quando tinha nascido e qual era o nome dele. Ele me ligou 1 hora depois. Sua voz tinha aquele tom de irritação que eu já conhecia. "Mãe, eu pensei que a Jennifer já tivesse te contado. O bebê nasceu há 2 semanas. O nome dele é Daniel. Está tudo bem com todos." Implorei para que me deixasse ir conhecer meu neto. Ele disse que conversaria com Jennifer e me avisaria. Passaram-se 3 meses até que finalmente me permitiram visitá-los. 3 meses em que insisti, implorei. Liguei todas as semanas até que Jennifer finalmente cedeu, só para me impedir de incomodá-los. Quando cheguei à casa dela naquele dia com os presentes que havia comprado com o pouco que tinha, ela me recebeu na porta com o bebê nos braços. Ela não me convidou a entrar. Simplesmente ficou ali parada, deixando-me ver a criança pela soleira. "Ele é lindo", eu disse a ela com lágrimas nos olhos. "Posso pegá-lo no colo?" "Ele está dormindo, mãe." "É melhor não acordá-lo", ela respondeu. "Eu só queria que você o conhecesse." "Aqui estão os presentes", eu disse, estendendo as sacolas. "Obrigada." "Vou dar uma olhada depois", ela disse, pegando-a sem olhar.
Tenho que ir, mãe. O bebê precisa mamar logo. E foi isso. Meu primeiro encontro com meu neto durou menos de 5 minutos, parada na porta da casa da minha filha como se eu fosse uma vendedora de porta em porta. Chorei o caminho todo de volta para casa. Chorei por aquele menino que nunca me conheceria de verdade, que cresceria sem saber quem era sua avó, que provavelmente nem saberia meu nome. Quando seu segundo filho nasceu, 2 anos depois, nem me dei ao trabalho de esperar que me contassem. Chequei o Facebook dela obsessivamente até ver as fotos do parto, uma menina, minha neta. Enviei flores para o hospital, mas nunca soube se ela as recebeu. Enviei presentes para a casa dela, roupinhas de bebê caras que levei meses para juntar dinheiro. Nunca recebi confirmação de que haviam chegado. Era como enviar mensagens para o vazio, gritos no silêncio que nunca obtiveram resposta. Com Christopher, foi igual ou pior. Sua esposa, Sarah, engravidou, e eu descobri por meio de uma publicação compartilhada em uma rede social. Nem sequer me deram a notícia diretamente. Liguei para Christopher, mas ele não atendeu. Enviei mensagens de parabéns. Nada. Tentei entrar em contato com Sarah diretamente, mas ela me bloqueou em todas as plataformas. Era como se eu fosse um vírus do qual eles precisavam se proteger para se manterem afastados. Quando minha neta, por parte de Christopher, nasceu, ninguém me contou nada. Descobri 3 meses depois, quando uma prima postou uma foto da família onde o bebê aparecia. 3 meses se passaram, minha família comemorou a chegada de uma nova integrante e eu nem sabia que ela existia. Tentei visitá-los. Fui à casa deles sem avisar, assim como fiz com Jennifer. Toquei a campainha várias vezes, mas ninguém abriu, embora eu soubesse que estavam lá dentro porque vi movimento atrás das cortinas. Fiquei ali parada como uma idiota por meia hora, batendo na porta sem parar até que uma vizinha saiu e perguntou se eu precisava de ajuda. Estou esperando meu filho, expliquei, sentindo a humilhação queimar minhas bochechas. A mulher me olhou com pena. Acho que não tem ninguém em casa, senhora, disse ela gentilmente, embora ambas soubéssemos que era mentira. Saí de lá com o coração despedaçado, entendendo que meus próprios filhos preferiam se esconder de mim e abrir a porta e conversar por 5 minutos. Os aniversários dos meus netos eram outro tipo de tortura. Eu enviava presentes religiosamente para cada um deles. Brinquedos, roupas, livros. Gastava o que não tinha tentando comprar ao menos um pequeno espaço em suas vidas. Mas eu nunca soube se meus netos abriram aqueles presentes, se gostaram, se sequer sabiam quem os havia enviado. Provavelmente Jennifer e Christopher os receberam e os guardaram ou os deram para alguém sem contar às crianças quem os havia enviado. Era mais fácil assim. Mais fácil me apagar completamente do que explicar porque a avó que eles nunca veem continua enviando coisas. Há 2 anos, enviei uma bicicleta para Daniel, meu neto mais velho, no seu aniversário de 8 anos. Custou-me $500. $500 que levei 6 meses para juntar. Enviei-a com um cartão que dizia: para o meu querido neto, espero que você aproveite esta bicicleta tanto quanto sua mãe aproveitou a dela quando tinha a sua idade. Amo você, mesmo sem nos conhecermos. Sua avó, Margarete. Eu nunca soube se Daniel recebeu aquela bicicleta. Nunca soube se ele leu meu cartão. Provavelmente Jennifer o jogou no lixo antes que ele pudesse vê-lo. Era mais fácil manter a narrativa de que eu simplesmente não existia, que, por algum motivo misterioso, a vovó não estava presente em suas vidas. Mais fácil do que admitir que eles me excluíram conscientemente, que tomaram a decisão deliberada de me cortar da família. Olhei para onde Jennifer estava agora, rodeada por suas elegantes amigas, rindo de algo que alguém havia dito. Fiquei pensando se ela alguma vez pensava em mim. Se, em meio aos seus dias perfeitos e atarefados, ela parava por um segundo para se lembrar da mulher que a criou, que trabalhou em 2 empregos para lhe dar tudo o que ela precisava, que sacrificou todos os dias da sua vida por ela. Lembrei-me das noites em que trabalhei como caixa em um supermercado e depois limpando escritórios para poder pagar a escola particular onde Jennifer queria estudar. Lembrei-me de como minhas mãos ficavam vermelhas e inchadas de tanto esfregar o chão. Mas continuei porque queria que minha filha tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Lembrei-me de quando Christopher precisava de aulas particulares de matemática porque estava com dificuldades na escola. Essas aulas custavam $100 por hora.
Eu arrumei um terceiro emprego vendendo cosméticos de porta em porta nos fins de semana só para poder pagar o professor. Meus pés doíam muito. Havia noites em que eu não conseguia dormir. Mas eu fazia isso porque ele era meu filho, porque eu queria que ele tivesse sucesso, que chegasse longe. E ele foi longe. Os dois foram longe. Jennifer, com sua mansão, seu marido rico e suas festas elegantes. Christopher, com seu escritório de advocacia, seu terno de $2.000 e sua vida perfeita. Foram tão longe que me deixaram para trás como se eu fosse um animal atropelado. Algo que cumpriu seu propósito e agora não era mais necessário. Observei os dois circulando entre os convidados e senti algo novo além da dor. Senti raiva, uma raiva fria e palpável que começava a despertar depois de 20 anos adormecida sob camadas de tristeza e negação. Passei 2 décadas implorando por sua atenção, suplicando por migalhas de amor, enviando presentes como se pudesse comprar um lugar em seus corações. E durante todo esse tempo, eles me ignoraram deliberadamente, conscientemente, cruelmente. Um garçom passou e deixou uma bandeja de canapés na minha mesa. Olhei para ele sem apetite. Comida cara servida em pratos elegantes para pessoas que provavelmente nem a apreciariam, pois já estavam acostumadas a esse nível de luxo. Pensei na minha geladeira quase vazia em casa, em como eu tinha que calcular cada compra no supermercado para que minha aposentadoria durasse o mês inteiro. Pensei nos $500 que gastei naquela bicicleta que provavelmente acabou doada ou pegando poeira no porão. Pensei em todos os dólares que enviei em presentes ao longo de 20 anos. Dinheiro que eu deveria ter usado para mim mesma, para tornar minha vida mais confortável e não ter que me preocupar tanto cada vez que uma conta de luz ou água chegasse. A raiva continuava a crescer. Não era uma raiva explosiva. Não era o tipo de raiva que faz você gritar ou quebrar coisas. Era uma raiva fria e calculista. A raiva de alguém que finalmente enxerga a verdade com total clareza. Meus filhos não se esqueceram de mim por acaso. Eles não estavam ocupados demais sem perceber. Eles escolheram ativamente me apagar de suas vidas. Escolheram não atender minhas ligações. Escolheram não responder às minhas mensagens. Escolheram manter seus filhos longe de mim. Escolheram fechar a porta na minha cara, literal e figurativamente. E eu, como uma tola, continuei insistindo, implorando, enviando sinais de fumaça, na esperança de que um dia se lembrassem da minha existência. Mas hoje, sentada nesta festa onde claramente eu não pertencia, onde nem sequer sabia por que tinha sido convidada depois de tanto tempo, algo mudou dentro de mim. Algo se rompeu definitivamente, mas não da forma dolorosa de antes. Rompeu-se de uma forma libertadora. Percebi que não queria mais continuar implorando. Não queria mais continuar sendo invisível para as 2 pessoas que supostamente me amavam mais do que qualquer outra no mundo. Não queria mais continuar vivendo nessa agonia de esperança constante e decepção garantida. Eu ainda estava absorta em meus pensamentos quando vi Robert, marido de Jennifer, caminhar em direção a um pequeno palco que haviam montado no centro do jardim. Ele era um homem alto, por volta dos 50 anos, com aquele ar de autoridade que o dinheiro e o poder conferem. Pegou uma taça de champanhe e bateu levemente no cristal com uma colher. O som ecoou pelo jardim e, aos poucos, as conversas foram diminuindo. Todos os convidados se voltaram para ele, atentos. Permaneci onde estava, no meu canto distante, sentindo meu coração acelerar sem saber exatamente por quê. Boa noite a todos. Robert começou com aquela voz treinada para falar em público. Obrigado por se juntarem a nós neste dia tão especial para celebrar minha maravilhosa esposa. Os convidados aplaudiram e Jennifer subiu ao palco ao lado dele, radiante em seu vestido cor de champanhe que provavelmente custou mais do que eu ganho em 3 meses. Eles se beijaram enquanto todos aplaudiam e eu senti um frio na barriga. Robert continuou falando sobre a sorte que tinha de ter Jennifer em sua vida, sobre tudo o que haviam construído juntos e sobre seus planos para o futuro. Eu ouvi até a metade, ainda tentando entender por que me convidaram depois de tanto tempo. Então, Robert disse algo que me fez prestar total atenção. Quero aproveitar este momento para fazer um anúncio importante, disse ele, olhando para a plateia. Como muitos de vocês sabem, Jennifer e eu temos trabalhado em um projeto muito especial. Ele fez uma pausa dramática, e eu vi Christopher se aproximar do palco com um sorriso no rosto. Meu filho subiu os degraus e parou ao lado da irmã e do cunhado.
Os três pareciam perfeitos lá em cima, como uma foto de revista de pessoas felizes e bem-sucedidas. Estamos muito felizes em anunciar, continuou Robert, que adquirimos um lindo terreno no litoral com vista para o mar, onde construiremos uma casa de praia para toda a família. Uma casa onde poderemos nos reunir, criar memórias e fortalecer nossos laços familiares. Os convidados aplaudiram com entusiasmo. Eu fiquei paralisado na cadeira. Família. Ele tinha dito família. Mas eu nem sabia desse projeto. Ninguém tinha me mencionado nada, obviamente porque eu não fazia parte daquela família de que eles falavam. Christopher, advogado da família, tomou a palavra ao microfone. Mantendo o tom profissional de sempre, afirmou: tenho coordenado todos os aspectos legais desta aquisição. E quero dizer que esta casa de praia não é apenas uma propriedade. É um legado que deixaremos para nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Um lugar onde a família Stone se reunirá por gerações. Mais aplausos. Senti a raiva fria que começava a despertar se intensificar. A família Stone. Eu era Margaret Ross. Eu lhes dei esse nome de solteira. Mas, claramente, eu não fazia parte desse legado. Jennifer pegou o microfone das mãos do irmão. E para tornar tudo ainda mais especial, disse com um sorriso que não chegava aos olhos: queremos que este investimento seja algo em que todos participemos. Então, algo aconteceu que me deixou paralisada. Jennifer me procurou com um olhar entre todos os convidados. Quando nossos olhares se encontraram, seu sorriso se alargou, mas havia algo nele que me arrepiou. Mãe, disse ela, apontando para mim. Por que você não sobe aqui conosco? Todos os convidados se viraram para me olhar, 50 pares de olhos me observando enquanto eu permanecia sentada, sem saber o que fazer. Vamos lá, mãe, insistiu Jennifer. Não seja tímida. Minhas pernas mal obedeciam, mas consegui me levantar. Caminhei em direção ao palco, sentindo cada olhar fixo em minhas costas. Subi os degraus com cuidado, meus sapatos de salto baixo fazendo barulho contra a madeira. Quando cheguei ao topo, Jennifer passou o braço pelos meus ombros num gesto que poderia parecer afetuoso para quem não conhecesse nossa história. Vejam, disse ela, dirigindo-se aos convidados. Aqui está minha mãe, Margaret. Depois de tantos anos, ela finalmente está aqui conosco. Havia algo na maneira como ela disse aquelas palavras que soava falso, ensaiado. Robert continuou falando. Como eu estava dizendo, queremos que esta casa seja um investimento familiar e, para isso, precisamos que todos os membros da família contribuam com sua parte. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Onde tudo isso ia dar? Christopher olhou diretamente para mim. Mãe, eu sei que o papai deixou para você a casa onde você morava com ele. A casa que você vendeu há alguns anos. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como ele sabia disso? Eu tinha vendido aquela casa há 5 anos, quando a manutenção ficou muito cara e eu precisava de algo menor e mais fácil de administrar. Com esse dinheiro, comprei meu apartamento atual e ainda me sobrou uma pequena reserva. Estávamos pensando, continuou Jennifer, apertando meu ombro com mais força do que o necessário, que seria maravilhoso se você pudesse contribuir com o dinheiro que economizou para este investimento familiar. Assim, você também teria uma parte da casa de praia. Poderia nos visitar lá, passar um tempo com seus netos. Tudo se encaixou na minha mente como um quebra-cabeça de Macob. Foi por isso que me convidaram. Foi por isso que, depois de 20 anos de silêncio absoluto, recebi de repente um convite elegante para esta festa. Não foi porque sentiam minha falta. Não foi porque finalmente perceberam que tinham uma mãe. Foi porque precisavam do meu dinheiro. Precisavam da poupança que eu tinha acumulado com a venda do único imóvel que possuía. A casa que meu marido e eu compramos juntos. Onde criamos nossos filhos? Onde construímos uma vida? Quanto dinheiro você recebeu dessa venda? Mãe, perguntou Christopher, como se estivesse em uma reunião de negócios e não falando com a mãe na frente de 50 estranhos. Eu não conseguia falar. As palavras estavam presas na minha garganta. Robert interveio com um sorriso que fingia ser gentil. Olha, Margaret, eu sei que isso pode te surpreender, mas pense bem.
Seria uma forma de garantir seu lugar na família, um investimento no futuro dos seus netos e, claro, você poderia usar a casa quando quisesse. Seria a sua casa também. Mentiras. Tudo mentira. Eu percebia nos olhos deles, no jeito como evitavam me encarar diretamente. Em como Jennifer soltou meu ombro e agora mantinha distância física, mesmo estando no mesmo palco. Estamos colocando a maioria, acrescentou Jennifer. Mas pensamos que você gostaria de participar. Afinal, é a sua família. Sua família. Essas palavras soaram vazias vindas da boca de alguém que não me ligava há 20 anos. De alguém que fechou a porta na minha cara quando fui conhecer meu neto. De alguém que bloqueou meus números, ignorou minhas mensagens, devolveu minhas cartas. Christopher tirou uma pasta que havia preparado. Já tenho todos os documentos prontos, disse-ele com eficiência profissional. Só precisamos que você assine aqui e faça a transferência bancária. Estamos falando de $200.000, certo, mãe? É mais ou menos o que você recebeu com a venda da casa depois de comprar seu apartamento. Eu ainda não conseguia falar. $200.000. Era exatamente a quantia que me restava. Como eles sabiam? Como tinham investigado minhas finanças sem que eu soubesse? A resposta era óbvia. Christopher era advogado. Ele tinha contatos. Havia maneiras de descobrir essas coisas. Eles haviam planejado tudo meticulosamente. O convite depois de 20 anos, a festa elegante, o anúncio público, tudo arquitetado para me pressionar, para me fazer sentir que eu finalmente teria um lugar na família se simplesmente entregasse meu dinheiro. Vamos lá, mãe, disse Jennifer com uma impaciência mal disfarçada. Não é tão complicado. É um bom investimento. O valor do imóvel vai subir. E além disso, você finalmente poderá criar laços com seus netos em um ambiente familiar. Não é isso que você sempre quis? Sim, era o que eu sempre quis, mas não assim. Não comprado com as economias de uma vida inteira, não como parte de um plano calculado em que eu era apenas um caixa eletrônico que eles finalmente decidiram usar depois de me ignorarem por 2 décadas. Todos os convidados nos observavam com expectativa. Alguns sorriam, provavelmente pensando que estavam presenciando um momento familiar emocionante. Outros pareciam desconfortáveis, como se pudessem sentir a tensão real por trás daquela farsa. Olhei para meus 2 filhos, Jennifer com seu vestido caro e sua vida perfeita. Christopher com seu terno de grife e sua postura profissional. Eu os criei sozinha depois que o pai deles morreu. Eu os alimentei, os vesti, os eduquei. Trabalhei até minhas mãos sangrarem e meus pés não aguentarem mais. Sacrifiquei tudo, absolutamente tudo, para lhes dar oportunidades. E agora eles estavam ali na minha frente, pedindo a última coisa que me restava, não exatamente pedindo, mas exigindo com essa pressão pública calculada. Olhei para a pasta que Christopher segurava com os documentos já preparados. Que conveniente que ele já os tivesse. Que conveniente que ele soubesse exatamente quanto dinheiro eu tinha. Que conveniente que tivessem escolhido fazer isso na frente de todas aquelas testemunhas, apostando que eu seria educado demais, envergonhado demais, desesperado demais pela aprovação deles para dizer não. Durante 20 anos, implorei por sua atenção. Supliquei por uma ligação, por uma visita, por qualquer sinal de que ainda se importavam. E em 20 anos, nunca me deram nada. Nem seu tempo, nem seu amor, nem mesmo uma mensagem de texto ocasional. Mas agora que precisavam de algo de mim, a família apareceu. Agora havia convites, sorrisos e palavras sobre criarmos memórias juntos. Então, minha mãe perguntou a Robert, quebrando o silêncio que já se estendia por tempo demais, o que você acha? Quer participar deste projeto familiar? Todos os olhares se voltaram para mim, Jennifer, Christopher, Robert e os 50 convidados, aguardando minha resposta. Naquele momento, algo dentro de mim que vinha se quebrando há anos finalmente se rompeu por completo. Mas não se rompeu de uma forma dolorosa. Rompeu-se de uma forma libertadora, como corrente se soltando, como uma porta se abrindo, como acordar de um longo pesadelo e perceber que finalmente se tem o controle. Observei todos eles, um por um. Vi a ganância mal disfarçada nos olhos de Robert. Vi a impaciência no rosto de Jennifer. Vi o cálculo frio na expressão de Christopher e algo dentro de mim disse basta.
Basta de implorar. Basta de suplicar. Basta de enviar presentes para o vazio. Basta de ligações não atendidas. Basta de fingir que as coisas mudariam algum dia. Basta de me agarrar à esperança de que meus filhos se lembrassem de quem os criou. Basta de ser invisível. Basta de ser conveniente apenas quando eles precisavam de algo. Basta de tudo. Minha respiração se acalmou. Meu coração parou de bater tão rápido. Uma clareza fria e perfeita se instalou em minha mente. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu não ia gritar. Eu não ia causar um escândalo. Eu não ia dar a eles essa satisfação. Eu ia fazer algo muito mais eficaz. Eu ia desaparecer. Mas primeiro, eu precisava sair daquele palco com a pouca dignidade que me restava. Respirei fundo e olhei Jennifer diretamente nos olhos. Preciso pensar sobre isso, disse com uma voz que, surpreendentemente, soou firme e clara. Vi o rosto dela se tensionar. Mãe, não há muito com que se preocupar, respondeu ela com um sorriso forçado. É uma oportunidade única. A propriedade será vendida em breve e precisamos fechar o negócio esta semana. Esta semana? Claro. A pressão não era acidental. Christopher interveio, tirando uma caneta do bolso. Olha, mãe, se você assinar os documentos agora, eu posso processar tudo amanhã de manhã. É um processo simples. Só preciso de acesso à sua conta para fazer a transferência. Acesso à minha conta. Eles queriam acesso à minha conta bancária, a única segurança que me restava depois de uma vida de trabalho e sacrifício. Não, respondi simplesmente. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. Robert soltou uma risada nervosa. Como assim, não, Margaret? Você não entende que isso também é para o seu próprio bem? Para o meu próprio bem, repeti, sentindo a raiva fria se solidificar dentro de mim. Para o meu próprio bem seria se vocês tivessem me ligado ao menos uma vez em 20 anos. Para o meu próprio bem seria conhecer meus netos. Para o meu próprio bem seria ter sido convidada para a vida de vocês e não apenas para esta festa, quando vocês precisam do meu dinheiro. Os rostos de Jennifer e Christopher endureceram. Alguns convidados começaram a murmurar entre si. Mãe, não faça isso aqui, disse Jennifer entre dentes cerrados. Não faça um escândalo, um escândalo. Eu não organizei essa emboscada pública. Eu não planejei me humilhar na frente de 50 estranhos. Eu não investiguei minhas finanças pelas minhas costas. Falem mais baixo, por favor, disse Robert, olhando para os convidados com desconforto. Podemos conversar sobre isso em particular. Não há nada para conversar, respondi. Não vou assinar nada. Não vou dar meu dinheiro. E agora vou embora. Desci do palco sem esperar por uma resposta. Minhas pernas tremiam, mas continuei me movendo. Um pé na frente do outro. Ouvi Jennifer me chamando, mas não me virei. Ouvi passos me seguindo, mas não parei. Cheguei à minha mesa, peguei minha bolsa com o presente que eu nunca entregaria e caminhei em direção à saída do jardim. Christopher me alcançou antes que eu chegasse à casa. Ele agarrou meu braço com firmeza. Você não pode ir embora assim, mãe, disse-ele com uma voz baixa e ameaçadora. Me solta, respondi, tentando libertar meu braço. Você precisa entender uma coisa, ele continuou, sem me soltar. Aquela casa de praia é um investimento inteligente. Se você não participar, não espere ter acesso a ela nunca mais. Não espere nos visitar lá. Não espere fazer parte das nossas férias em família. Não espero nada de você, disse, olhando-o diretamente. Não espero nada há 20 anos. E sabe de uma coisa? Finalmente entendi. Você não se esqueceu de mim. Você escolheu me esquecer. E eu escolhi continuar implorando como uma tola. Mas isso acabou. Algo no meu tom de voz deve tê-lo surpreendido, porque ele finalmente soltou meu braço. Mãe, ele começou a dizer, mas eu o interrompi. Não me chame de mãe. Mães recebem ligações dos filhos. Mães conhecem os netos.
Mães fazem parte da vida da família. Eu não sou sua mãe. Sou apenas alguém com dinheiro que, de repente, lhe interessa. Virei-me e continuei andando. Desta vez, ninguém me parou. Saí daquela casa, daquele jardim perfeito, daquela farsa de festa de família. Chamei um táxi da rua e esperei sob as luzes da entrada enquanto a festa continuava lá dentro como se nada tivesse acontecido. Provavelmente Robert já estava fazendo outro brinde, distraindo os convidados, tentando salvar as aparências. Quando o táxi chegou, entrei e dei meu endereço ao motorista. Olhei pela janela enquanto nos afastávamos daquela mansão iluminada. E naquele instante, com uma clareza que nunca havia experimentado antes, soube exatamente o que ia fazer. Eu não ia mais implorar. Eu não ia mais esperar. Eu não ia mais ser a mãe invisível que só existia quando eles precisavam dela. Eu ia desaparecer de verdade, completamente. E quando eu desaparecesse, seria de um jeito que eles jamais pudessem me encontrar ou ter acesso ao que era meu. O táxi percorria as ruas escuras, e eu sentia que cada quilômetro que me afastava daquela casa era um quilômetro em direção à minha liberdade, em direção à minha nova vida, em direção à mulher que eu deveria ter sido há 20 anos. Quando o silêncio começou, mas antes tarde do que nunca. Cheguei ao meu apartamento depois da meia-noite. Tirei o vestido cor de vinho e o dobrei com cuidado, sabendo que nunca mais usaria. Vesti meu velho roupão e sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá que não tinha a menor intenção de beber. Eu só precisava de algo quente nas mãos enquanto minha mente trabalhava com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Não senti dor. Não senti tristeza. Senti pura e fria determinação. Peguei um caderno e comecei a escrever uma lista. Não era uma lista emocional. Era prática, metódica, definitiva. Primeiro, mudar meu nome legalmente. Segundo, vender o apartamento. Terceiro, fechar todas as minhas contas bancárias e abrir novas em outro banco. Quarto, cancelar meu número de telefone. Quinto, excluir todas as minhas redes sociais. Sexto, contatar um advogado para revisar meu testamento. A lista continuava. Cada ponto era um passo rumo ao meu completo desaparecimento. Eu não ia deixar rastros. Não ia deixar portas abertas. Não ia dar a eles a chance de me encontrar quando precisassem de algo de mim novamente. Passei a noite em claro planejando cada detalhe. Na manhã de segunda-feira, vesti roupas confortáveis e saí do meu apartamento com um objetivo bem definido. Minha primeira parada foi o escritório de uma advogada que encontrei online, uma que não tinha nenhuma ligação com Christopher ou seu círculo profissional. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos chamada Sarah Parker. Expliquei minha situação sem entrar em muitos detalhes emocionais, apenas os fatos. Quero mudar meu nome completo, disse a ela, e preciso fazer isso de uma forma que seja difícil de rastrear. Sarah olhou para mim com olhos que já tinham visto muitas histórias. Ela não me julgou. Não perguntou se eu tinha certeza. Simplesmente assentiu e começou a explicar o processo. Levará aproximadamente 3 meses. Ela me disse: precisamos entrar com uma petição no tribunal, publicar a alteração no jornal oficial e aguardar o prazo legal, caso haja objeções. 3 meses. Eu poderia esperar 3 meses. Esperei 20 anos por um amor que nunca chegou. Eu poderia esperar 3 meses pela minha liberdade e pelo meu testamento, eu pedi. Eu também preciso alterá-lo. Sarah pegou alguns formulários e começou a fazer perguntas. Você tem beneficiários atuais? Perguntou. Sim, respondi. Meus 2 filhos, mas quero excluí-los completamente. Quero que tudo o que eu tiver seja doado para uma instituição de caridade quando eu morrer. Ela anotou tudo sem fazer comentários. Preciso também revisar qualquer documento em que eles possam constar como contatos de emergência, procuradores ou beneficiários de seguros. Quero removê-los de tudo. Sarah ergueu o olhar. Isso é muito definitivo, Sra. Ross. Tem certeza absoluta? Olhei-a diretamente nos olhos. Deixei de existir para eles durante 20 anos. Chegou a hora de eles deixarem de existir para mim também. Só que desta vez, será legal e permanente. Ela assentiu e continuou a fazer anotações. Vamos analisar tudo.
Contas bancárias, seguros, propriedades, documentos médicos. Vamos garantir que eles não tenham acesso a nada que seja seu. Paguei ela um adiantamento de $1.000 e saí com uma pasta cheia de documentos que eu precisava assinar. Meu próximo destino foi o banco. Pedi para falar com o gerente e expliquei que precisava fechar todas as minhas contas e abrir novas em um banco completamente diferente. O homem olhou para mim confuso. Há algum problema com o nosso serviço, senhora? Perguntou. Não, respondi. Só preciso fazer algumas mudanças na minha vida financeira. É algo pessoal. Ele me ajudou a encerrar as contas. Deu-me cheques de caixa com o dinheiro que eu tinha em cada uma, um total de $215.000. Tudo o que me restava da venda da casa, mais as pequenas economias que acumulei ao longo dos anos. Saí de lá e fui direto para outro banco do outro lado da cidade. Abri novas contas com meu nome atual, sabendo que em 3 meses as transferiria para o novo nome. Depositei todo o dinheiro e pedi que nenhuma informação pública fosse associada a essas contas. Voltei para casa exausto, mas satisfeito com o progresso do primeiro dia. Nas semanas seguintes, continuei executando meu plano com precisão cirúrgica. Contratei uma imobiliária para vender meu apartamento. Disse a eles que precisava vender rápido e que estava disposto a baixar um pouco o preço. Em 2 semanas, recebi 3 ofertas. Aceitei a melhor, de uma família jovem que me pagou $180.000. Não era tudo que o apartamento valia, mas isso não importava. O que importava era a rapidez e encerrar aquele capítulo. Enquanto isso, procurei um novo lugar para morar, algo pequeno em outra cidade onde ninguém me conhecesse. Encontrei um apartamento de 1 quarto em uma cidade litorânea. A 4 horas de distância. Era silencioso, tinha vista para o mar e custava muito menos do que eu estava pagando atualmente. Comecei a arrumar minhas coisas devagar. A parte mais difícil foi decidir o que fazer com as fotografias. Aquelas malditas fotografias cobrindo minhas paredes, me lembrando todos os dias do que eu havia perdido. Jennifer criança sorrindo para mim. Christopher com o uniforme escolar. Natais que passamos juntos. Aniversários felizes. Férias na praia quando ainda éramos pequenos, mas unidos. Peguei todos os porta-retratos e tirei as fotos. Olhei para cada um deles, permitindo-me sentir a dor uma última vez. Depois, coloquei todos em uma caixa. Não os joguei fora. Ainda não conseguia. Mas os guardei no fundo de um armário, fora da minha vista. Quando terminasse a mudança, decidiria se os queimaria ou simplesmente os deixaria esquecidos em algum lugar. Cancelei meu número de telefone. Aquele número que eu tinha há 15 anos. O número que Jennifer e Christopher tinham salvo, mas nunca discaram. Cancelei e consegui um novo com um plano pré-pago que não exigia contrato nem informações pessoais detalhadas. Excluí minha conta do Facebook, a única rede social que eu tinha. Apaguei anos de publicações sem comentários, fotos sem curtidas, mensagens enviadas que nunca foram respondidas. Foi libertador ver aquela conta desaparecer com um simples clique. Mudei meu e-mail antigo, aquele onde eu recebia notificações dos aniversários dos meus filhos, que eu nunca comemorava com eles. Fechei esse. Abri um novo com um nome genérico que ninguém pudesse associar a mim. Semanas se passaram e eu continuei trabalhando no meu plano com a dedicação de alguém que finalmente havia encontrado um propósito. Um dia, recebi uma ligação no meu telefone antigo, pouco antes do previsto. Era Christopher. Meu coração disparou, não de esperança, mas de raiva. Atendi sem dizer nada. Mãe, disse a voz do outro lado da linha. Precisamos conversar. Seguiu-se um silêncio. Olha, eu sei que as coisas saíram do controle na festa da Jennifer. Talvez não tenhamos apresentado a situação da melhor maneira. Talvez. Talvez, repeti com voz monótona. Christopher suspirou. A questão é que a oferta ainda está de pé. Aliás, conseguimos um preço melhor para a propriedade na praia. Agora precisaríamos apenas de 150 mil da sua parte, em vez dos 200 mil. Que generosidade, eu disse sem demonstrar emoção. Vamos lá, mãe. Não seja assim. É um bom investimento. E além disso, seria bom para todos terem um lugar para se reunir.
Você poderia ver mais os netos. Onde foi que eu ouvi isso antes? Ah, sim. No jardim da mansão da Jennifer, quando tentaram me emboscar na frente de 50 pessoas. Não estou interessada, Christopher. Ponto final. Mas mãe, ele começou a dizer, não me ligue mais. Eu o interrompi. Não quero saber nada sobre sua casa de praia, nem sobre seus investimentos, nem sobre sua vida. Houve um silêncio surpreendente. Você está sendo muito dramática, mãe. Você acha que eu sou dramática? Perguntei, sentindo a raiva fria esquentar um pouco. 20 anos sem uma ligação sua, e eu que sou dramática. 20 anos implorando pela sua atenção, e eu que sou dramática. Ah, mãe, você começou com isso de novo, disse-lhe com aquele tom de irritação que eu conhecia tão bem, sempre exagerando em tudo. Não ligamos porque estamos ocupados. Temos vidas, responsabilidades. Não podemos ficar te dando atenção o tempo todo. Eu não pedi que você me mimasse o tempo todo. Eu respondi, pedi que você me ligasse pelo menos uma vez por ano. Pedi para conhecer meus netos. Pedi para fazer parte da vida de vocês de alguma forma. E você decidiu conscientemente que eu não importava, e agora que precisa de dinheiro, de repente eu importo. Não é assim que funciona. E você sabe, eu disse, olha, se você não quer investir na casa, tudo bem, mas não apareça depois querendo visitar ou passar um tempo lá com a família. A família? Eu repeti, que família, Christopher? Você não é minha família. Família se importa uns com os outros. Família atende o telefone. Família não desaparece por 2 décadas e aparece pedindo dinheiro. Você está sendo ridícula, disse ele, elevando a voz. Sabe de uma coisa, mãe? Faça o que quiser, mas não espere que fiquemos implorando para você fazer parte das nossas vidas. Você nunca me implorou por nada, respondi. Eu era quem implorava. Mas isso acabou. E desliguei. Imediatamente depois, desliguei o telefone, retirei o cartão SIM e o cortei em pedaços com uma tesoura. Aquele número deixou de existir naquele instante. E com ele, a última ligação que Jennifer e Christopher tinham para me encontrar. 3 meses depois, minha transformação estava completa. O juiz havia aprovado a mudança do meu nome. Eu não era mais Margaret Ross. Agora eu era Selena Owens. Um novo nome para uma nova vida. Ainda soava estranho quando eu o pronunciava em voz alta, mas agora era o meu nome. Meu apartamento tinha sido vendido e a imobiliária fechou. Eu não morava mais na mesma cidade. Mudei-me para aquela cidade litorânea onde ninguém me conhecia, onde eu podia caminhar na praia todas as manhãs sem encontrar ninguém do meu passado. Meu novo apartamento era pequeno, mas suficiente. Tinha uma varanda com vista para o mar, onde eu tomava meu café todas as manhãs assistindo ao nascer do sol. Era paz. Era silêncio. Era liberdade. Eu havia transferido todo o meu dinheiro para as novas contas em meu novo nome. Um total de $395.000, entre o que eu havia economizado e o que recebi com a venda do apartamento. Era mais do que suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida, se eu fosse cuidadoso. Sarah Parker, minha advogada, havia concluído todas as alterações legais. Jennifer e Christopher foram completamente removidos de tudo. Meu testamento agora deixava tudo para uma fundação que ajuda mulheres idosas abandonadas por suas famílias. Era irônico e apropriado. Meu seguro de vida continuava com o mesmo beneficiário. Meus documentos médicos não os listavam mais como contatos de emergência. Em caso de emergência, o nome que constava agora era o de Sarah, que havia aceitado ser minha representante legal para tudo. Durante 6 meses, não soube nada de Jennifer nem de Christopher. 6 meses de silêncio absoluto, que, para ser honesta, não foi muito diferente dos últimos 20 anos, exceto que agora o silêncio era minha escolha, não deles. Fui eu quem desapareceu. Fui eu quem cortou os laços. E foi bom. Foi uma sensação de poder. Fiz amizade com algumas pessoas na minha nova vizinhança. Beth, uma senhora de 72 anos que morava no apartamento de baixo, vinha tomar café comigo 2 vezes por semana.
Ela me contava sobre os filhos, que moravam em outra cidade, mas ligavam para ela todo domingo, sem falta. Sorri e acenei com a cabeça sem lhe contar minha história. Para ela, eu era simplesmente Selena, uma viúva que decidirá se aposentar perto do mar. Certa tarde de outubro, 6 meses depois da festa de Jennifer, meu novo telefone tocou. Era um número desconhecido, mas com o código de área da minha cidade anterior. Hesitei antes de atender. Olá, disse eu, cautelosamente. Margaret Ross, perguntou uma voz masculina que eu não reconheci. Não uso mais esse nome, respondi. Quem está falando? Sou o advogado Daniel Rivers. Represento seu filho, Christopher Ross. Preciso localizá-la com urgência. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Como vocês conseguiram este número? Estamos tentando encontrá-la há meses, senhora. Seu número anterior foi cancelado. Seu apartamento foi vendido. A senhora não consta em nenhum registro público. Seu filho está muito preocupado. Meu filho não se preocupa comigo há 20 anos, respondi. O que ele quer? O advogado pigarreou, desconfortável. Trata-se de um assunto familiar importante. Precisamos que você volte para assinar alguns documentos. Não vou assinar nada, disse. E não vou voltar. Mas como você sabia desse número? O advogado hesitou. Sua antiga advogada, a senhora Parker, nos deu esse contato. Senti uma pontada de traição, mas entendi que Sarah tinha obrigações legais. Se houvesse uma ordem judicial ou algo semelhante, ela provavelmente teria que fornecer informações. Que tipo de documentos? Finalmente, perguntei se precisaria discutir o assunto pessoalmente com a senhora. É uma questão delicada. Não, respondi firmemente. Seja o que for que você tenha para me dizer, pode me dizer agora por telefone ou não me diga nada. Houve um longo silêncio. Muito bem, ele finalmente disse. É sobre seu falecido marido. O que tem ele? Perguntei confusa. Meu marido morreu há 23 anos. Sim, senhora. Mas recentemente descobrimos que ele tinha uma conta bancária desconhecida. Uma conta com uma quantia considerável. Como viúva, a senhora tem direito a esses fundos. Mas precisamos da sua assinatura para processar a herança. Quanto dinheiro? Perguntei diretamente. O advogado hesitou novamente. Aproximadamente $150.000 com juros. $150.000. Exatamente o valor que queriam que eu investisse na casa de praia. Que conveniente que essa conta perdida tenha aparecido de repente. Escute, Sr. Rivers, eu disse com voz calma. Vou ser bem clara. Não tenho nenhum interesse nesse dinheiro. Se faz parte da herança do meu marido e meus filhos também são herdeiros, podem ficar com tudo. Não me interessa. Mas, senhora, ele começou a protestar. E outra coisa, interrompi-o. Não me procurem mais. Não me liguem mais. Não mandem advogados ou investigadores mais. Escolhi desaparecer da vida deles, assim como vocês me fizeram desaparecer da de vocês por 20 anos. A diferença é que a minha ausência é permanente. Senhora Ross, por favor. Eu não sou mais Margaret Ross, eu disse. Esse nome não existe mais legalmente, e a pessoa que eu era também não existe mais. Adeus, Sr. Rivers. E desliguei. Bloqueei o número imediatamente. Meu coração estava acelerado, mas não de medo ou tristeza. Era pura adrenalina. Eles tinham tentado me encontrar. Contrataram advogados. Inventaram uma história sobre uma conta bancária perdida. Tudo para me localizar. Tudo porque finalmente perceberam que não tinham mais acesso a mim ou ao meu dinheiro. Enchi um copo d'água e fui até a varanda. O sol se punha sobre o oceano, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Respirei o ar salgado e me permiti sentir a vitória. Eles passaram 6 meses me procurando. 6 meses tentando me encontrar. E eu simplesmente desapareci. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Eu conhecia meus filhos. Eu conhecia a persistência deles quando queriam alguma coisa.
Eles não desistiriam tão facilmente. Uma semana depois, recebi uma carta registrada. Vinha do tribunal. Abri com as mãos trêmulas. Era uma intimação. Christopher estava me processando por abandono de responsabilidades familiares. Li o documento incrédula. Alegava que eu, como mãe, tinha a obrigação moral e financeira de sustentar minha família, que eu havia feito promessas verbais de contribuir para os investimentos familiares e que meu desaparecimento repentino havia causado danos emocionais aos meus netos, que mal me conheciam. Era absurdo. Era ridículo, mas também era real. Liguei imediatamente para Sarah. Recebi a intimação. Perguntei a ela: eles podem mesmo me processar por isso? Sarah suspirou. Eles podem tentar, mas não têm razão. Você não tem nenhuma obrigação legal de dar dinheiro a eles. Promessas verbais são impossíveis de provar. E o abandono de responsabilidades familiares geralmente se aplica aos pais de menores ou dependentes, e não o contrário. Então por que eles estão fazendo isso? Perguntei. Pressão, respondeu Sarah. Eles querem te assustar para que você apareça. Para que você negocie. Eles querem que o processo legal te desgaste até que você ceda e dê a eles o que querem. O que eu devo fazer? Perguntei. Compareça à audiência, ela respondeu. Infelizmente, você não pode ignorar uma intimação judicial. Mas eu estarei com você e deixaremos bem claro que eles não têm direito algum sobre o seu dinheiro ou a sua vida. A audiência estava marcada para dali a um mês. Um mês em que eu teria que voltar para a cidade que havia deixado para trás, encarar os filhos que me abandonaram e defender meu direito de desaparecer da vida deles, assim como eles desapareceram da minha. Eu não estava com medo. Eu estava com raiva. Uma raiva fria e justa que me dava forças. Passei aquele mês me preparando mentalmente. Pratiquei o que diria. Organizei todos os documentos que comprovavam minha história. Os recibos dos presentes que enviei durante anos, as capturas de tela de mensagens não respondidas, os registros de ligações nunca retornadas, tudo. Se eles quisessem jogar sujo, eu mostraria exatamente o quão suja tinha sido a conduta deles por 2 décadas. No dia da audiência, cheguei ao tribunal com Sarah ao meu lado. Eu vestia um terno cinza simples e prendi o cabelo. Estava apresentável, mas não intimidado. Ao entrar no tribunal, vi Christopher sentado com seu advogado. Jennifer também estava lá, elegantemente vestida como sempre. Robert estava sentado atrás deles. Eles me olharam quando entrei e vi algo em seus olhos que me satisfez profundamente. Surpresa. Eles não esperavam que eu aparecesse com tanta confiança. O juiz entrou e todos nos levantamos. Era um homem na casa dos 60 anos, com uma expressão séria. Sentou-se e examinou os documentos à sua frente com a testa franzida. Muito bem, começou ele, olhando por cima dos óculos. Estamos aqui para um processo movido pelo Sr. Christopher Ross contra sua mãe, a Sra. Margaret Ross, por abandono de responsabilidades familiares e quebra de promessas verbais. Antes de começar, preciso esclarecer algo. O juiz olhou diretamente para mim. Senhora, tenho aqui documentos que comprovam que seu nome legal foi alterado há 6 meses. A senhora não é mais Margaret Ross, mas sim Selena Owens. Está correto? Sim, meritíssimo, respondi com voz firme. Está correto. Vi Christopher e Jennifer trocarem olhares de confusão e raiva. O juiz assentiu. Então, prosseguiremos usando seu nome legal atual. Sr. Rivers, prossiga com seus argumentos. O advogado de Christopher se levantou. Meritíssimo, meu cliente e sua irmã sofreram abandono emocional e financeiro por parte da mãe. A Sra. Ross, começou ele, desapareceu sem deixar rastros há 6 meses, cortando todo o contato com a família. Isso causou danos emocionais consideráveis, especialmente aos netos menores, que sentem muita falta da avó. Tive que morder o lábio para não soltar uma risada amarga. Os netos que nunca conheci sentiram minha falta, continuou o advogado. Além disso, a senhora havia prometido verbalmente contribuir financeiramente para um projeto familiar, um investimento imobiliário que meus clientes haviam planejado contando com a participação dela. Quando ela desapareceu, meus clientes perderam a oportunidade de concluir esse investimento, sofrendo prejuízos financeiros.
Sara se levantou. Objeção, meritíssimo. Não há prova escrita dessas promessas verbais. E quanto ao alegado abandono emocional, temos ampla evidência de que foi exatamente o oposto. O juiz levantou a mão. Chegaremos a isso. Senhor Rivers, o senhor tem alguma prova concreta dessas promessas verbais? O advogado hesitou. Temos depoimentos de pessoas presentes na festa de aniversário onde o assunto foi discutido. Depoimentos de pessoas que estavam naquela emboscada pública, pensei. O juiz pareceu cético. Continue. Gostaria de chamar a senhora Jennifer Stone para depor. Jennifer se levantou e caminhou até o estrado. Estava impecável como sempre, cada fio de cabelo no lugar, suas roupas caras elegantes. Jurou dizer a verdade e se sentou. Stone começou seu advogado. Pode descrever o relacionamento que teve com sua mãe ao longo dos anos? Jennifer respirou fundo e assumiu uma expressão de vítima. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil, começou ela. Depois que meu pai morreu, ela se tornou exigente, carente de atenção constante. Tentei manter contato, mas era exaustivo. Toda conversa terminava com ela reclamando que não a visitávamos o suficiente, que não ligávamos o suficiente. Era um fardo emocional muito pesado. Cerrei os punhos debaixo da mesa, mas mantive a expressão neutra. E quanto ao investimento imobiliário, continuou o advogado. Sim, respondeu Jennifer. Pensamos que seria uma ótima oportunidade para finalmente termos um lugar para nos reunirmos em família, um lugar onde a mãe pudesse passar tempo com os netos. Explicamos tudo para ela na minha festa de aniversário. Ela pareceu interessada, disse que pensaria no assunto, mas depois desapareceu sem dar explicações. Vendeu a casa, mudou de nome e foi embora sem nos dizer para onde. Nos deixou preocupados, sem saber se ela estava viva ou morta, com os olhos cheios de lágrimas no momento exato. Meus netos perguntam pela avó o tempo todo. Não sei o que dizer a eles. Sara se levantou para o interrogatório. Senhora Stone, quando foi a última vez que a senhora ligou para sua mãe antes da festa de aniversário? Jennifer piscou. Não me lembro exatamente. Sara tirou um documento do bolso. Tenho aqui o registro de chamadas da senhora Owen dos últimos 5 anos. Não há uma única chamada recebida do seu número ou do número dos seus irmãos. Nenhuma em 5 anos. Jennifer se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Bem, eu estava muito ocupada. Tão ocupada que você não conseguiu fazer uma ligação telefônica em 5 anos? Perguntou Sara. E quanto aos 20 anos anteriores? Temos depoimentos de vizinhos, conhecidos e parentes distantes confirmando que você e seu irmão cortaram contato com sua mãe por mais de 2 décadas. Isso não é verdade, protestou Jennifer. Nós trocávamos mensagens. Nós nos comunicávamos. Sara tirou mais papéis. Aqui estão capturas de tela de todas as mensagens que sua mãe lhe enviou durante anos. Centenas de mensagens. Mensagens de aniversário, mensagens de Natal, fotos, perguntas sobre como você estava. E sabe quantas dessas mensagens foram respondidas, senhora Stone? Nenhuma. Jennifer empalideceu. Bem, às vezes eu não via as mensagens por anos, insistiu Sara. E os presentes? Sua mãe tem recibos de dezenas de presentes enviados para o seu endereço. Presentes caros comprados com o dinheiro da aposentadoria dela. Um chale de cachemir por $250. Um conjunto de talheres de prata por $600. Uma bicicleta para o seu filho por $500. Você alguma vez a agradeceu por esses presentes? Alguma vez você a avisou que os tinha recebido? Jennifer não respondeu. E os netos, continuou Sara, implacável. Sua mãe foi à sua casa quando seu primeiro filho nasceu. Você a deixou esperando na porta por menos de 5 minutos. Você não a deixou entrar. Você não a deixou segurar o bebê. É assim que você trata uma avó que supostamente é tão importante para seus filhos? Jennifer procurou as palavras certas. Era um momento difícil. O bebê estava dormindo. 3 meses após o nascimento ainda era um momento difícil, perguntou Sara. 6 meses depois, 1 ano depois.
Em que momento exatamente você planejava permitir que sua mãe conhecesse seus filhos? Ela está pressionando a testemunha. O juiz balançou a cabeça. Indeferido. Quero ouvir a resposta. Jennifer chorava de verdade agora, não as lágrimas fingidas de antes. Eu não sei. As coisas eram complicadas. Complicadas, repetiu Sarah. Ou você simplesmente não se importava. Você não se importou por 20 anos, até precisar do dinheiro da sua mãe para a casa de praia. Aí, sim, você se lembrou que tinha uma mãe. Aí, sim, você a convidou para uma festa, não para comemorar, mas para pressioná-la publicamente a te dar $150.000. Não é assim, protestou Jennifer fracamente. Sarah se virou para o juiz. Meritíssimo, este não é um caso de abandono materno. É um caso de filhos adultos que abandonaram a mãe por 2 décadas e agora estão revoltados porque ela finalmente assumiu o controle da própria vida e dos seus recursos financeiros. Eles não têm direito legal ao dinheiro da minha cliente. Nem mesmo moralmente, considerando como a trataram. Jennifer saiu do estrado, visivelmente abalada. Christopher foi chamado a depor em seguida. Sua versão foi semelhante à de suas irmãs. Ele falou de como eu era difícil, exigente, de como elas tentaram manter contato, mas eu sempre queria mais. Sarah o destruiu, assim como Jennifer, com provas e mais provas de seus anos de silêncio e negligência. Finalmente, fui chamada a depor. Caminhei até o banco das testemunhas de cabeça erguida. Jurei dizer a verdade, embora a verdade já estivesse mais do que clara nos documentos que Sarah havia apresentado. A senhora Owens começou. Sarah, você pode explicar ao juiz por que decidiu mudar de nome e se mudar? Olhei diretamente para o juiz. Durante 20 anos, tentei manter um relacionamento com meus filhos. Liguei para eles e eles não atenderam. Enviei mensagens e eles não responderam. Enviei presentes e nunca soube se os receberam. Fui às suas casas e eles fecharam a porta na minha cara. Meus netos têm 8, 6 e 4 anos. Nunca os peguei no colo. Nunca passei um aniversário com eles. Mal sei seus nomes. Minha voz falhou um pouco, mas continuei, não porque não quisesse, mas porque meus filhos me excluíram conscientemente de suas vidas. Por 20 anos, implorei por seu amor, por sua atenção, por um pequeno espaço em suas vidas perfeitas. E por 20 anos, eles me ignoraram completamente até precisarem de dinheiro. Aí, sim, me convidaram para uma festa. Não para nos reaproximarmos, mas para me pressionar na frente de 50 estranhos a entregar minhas economias. E quando você percebeu isso? Perguntou Sarah, embora já soubesse a resposta. No momento em que me pediram para assinar documentos que já haviam preparado, respondi. No momento em que meu filho Christopher me contou exatamente quanto dinheiro eu tinha. Informação que ele só poderia ter obtido me investigando pelas minhas costas. Foi aí que entendi que, para eles, eu nunca fui a mãe deles. Eu era apenas uma conta bancária à qual eles finalmente decidiram ter acesso. Olhei diretamente para Christopher e Jennifer e decidi que, se para eles eu não existisse, então eu realmente deixaria de existir legalmente, fisicamente, completamente. O juiz ouviu atentamente. Senhora Owens, perguntou ele diretamente, o que a senhora deseja desta situação? Quero que me deixem em paz, meritíssimo. Respondi, quero que respeitem minha decisão de viver minha vida sem eles, da mesma forma que eles viveram suas vidas sem mim por 20 anos. Não lhes devo nada. Não lhes devo dinheiro. Não lhes devo explicações. Não lhes devo minha presença. Eles tomaram a decisão deles há 20 anos. Eu tomei a minha há 6 meses e minha decisão é definitiva. O juiz assentiu com a cabeça e pediu que nos retirássemos enquanto deliberava. Esperamos do lado de fora do tribunal por 30 minutos. Pareceu uma eternidade. Christopher e Jennifer estavam do outro lado do corredor conversando em voz baixa com o advogado deles. Não olharam para mim nenhuma vez. Finalmente, nos chamaram de volta. O juiz tinha os documentos organizados à sua frente, e sua expressão era séria, mas clara. Analisei todas as provas apresentadas, começou ele. E devo dizer que este é um dos casos mais claros que vi em muito tempo. Ele tirou os óculos e olhou diretamente para Christopher e Jennifer.
Sr. Ross, Sra. Stone, vocês comparecem perante este tribunal alegando abandono por parte de sua mãe. No entanto, as provas apresentadas demonstram exatamente o contrário. Por mais de 20 anos, sua mãe tentou manter contato com vocês de todas as maneiras possíveis. Telefonemas não atendidos, mensagens ignoradas, presentes enviados sem resposta, visitas recusadas em suas casas. Vi Christopher cerrar os dentes. Jennifer baixou o olhar. O juiz prosseguiu: não existe nenhuma lei que obrigue uma mãe de filhos adultos independentes a manter contato com eles se não o desejar. Muito menos existe alguma lei que a obrigue a contribuir financeiramente para os projetos de investimento dos filhos. As supostas promessas verbais que você alega são impossíveis de verificar e, francamente, considerando o contexto apresentado, parecem mais uma invenção conveniente do que uma realidade. O advogado de Christopher tentou interromper, mas o juiz levantou a mão. Eu não terminei. O que considero particularmente preocupante neste caso é o claro padrão de negligência emocional por parte dos demandantes em relação à mãe, seguido por um interesse repentino quando descobriram que ela possuía consideráveis recursos financeiros. Isso não é amor filial. Isso é oportunismo. Portanto, conforme decisão do juiz, este tribunal rejeita o processo em sua totalidade. A Sra. Selena Owens, anteriormente conhecida como Margaret Ross, não possui qualquer obrigação legal, moral ou ética para com seus filhos adultos. Além disso, ordeno que os autores cessem todas as tentativas de contatar, localizar ou assediar a Sra. Owens. Qualquer violação desta ordem resultará em processo por assédio. Caso encerrado. O estrondo do martelo ecoou na sala como um tiro. Senti algo se libertar dentro do meu peito. Era oficial. Era legal. Era definitivo. Sarah apertou minha mão por baixo da mesa. Christopher levantou-se abruptamente. Isto é ridículo, exclamou. Ela é nossa mãe? Ela tem obrigações para conosco. O juiz olhou para ele com severidade. Sr. Ross, sugiro que se sente e aceite o veredicto. Caso contrário, considerarei o senhor em desacato e permitirei-me acrescentar algo pessoal, embora não faça parte do veredicto oficial. Sou pai de 3 filhos e avô de 5 netos. Não consigo imaginar passar 20 dias sem falar com eles, muito menos 20 anos. O que você fez com sua mãe é imperdoável. E agora você vem chorando porque ela finalmente disse chega, é patético. Saia da minha frente. Christopher ficou paralisado. Jennifer começou a chorar. Lágrimas de verdade, dessa vez. Lágrimas de raiva e humilhação. Robert a pegou pelo braço, tentando levá-la para fora do quarto, mas Jennifer se desvencilhou e caminhou na minha direção. Mãe, ela começou com a voz embargada. Por favor, não faça isso. Podemos consertar as coisas. Olhei-a nos olhos, aqueles olhos tão parecidos com os meus, mas que me encaravam como se eu fosse uma estranha. Não há nada para consertar, Jennifer, eu disse com voz calma. Você e seu irmão tomaram essa decisão há muitos anos. Vocês escolheram suas vidas sem mim e eu respeitei isso. Agora, eu escolhi a minha vida sem você e preciso que você respeite a minha decisão. Mas nós somos a sua família. Eu sou eu. Família não desaparece por 20 anos. Respondi. Família não fecha as portas na sua cara. Família não ignora ligações e mensagens por 2 décadas. Família não aparece só quando precisa de dinheiro. Vocês não foram minha família por 20 anos. Não vou fingir que são agora. Virei-me para ir embora. Mas Christopher bloqueou meu caminho. Você vai se arrepender disso, disse-lhe com uma voz baixa e ameaçadora. Quando você estiver velha, doente e precisar de ajuda, não estaremos lá. Olhei diretamente para ele e, pela primeira vez em anos, sorri. Um sorriso triste, mas genuíno. Christopher, você nunca esteve presente. Nem quando eu era mais jovem e precisava de você. Nem quando eu estava sozinha e implorava pela sua companhia. Por que eu pensaria que você estaria presente no futuro? Eu já fiz planos para minha velhice. Tenho um excelente plano de saúde. Tenho economias suficientes para contratar um cuidador, se precisar. E, o mais importante, minha dignidade está intacta. Algo que você perdeu há muito tempo.
Dei um passo para o lado e passei por ele. Sara me seguiu. Saímos do tribunal para a luz do dia. O sol brilhava forte e eu sentia seu calor no rosto como uma bênção. Você está bem? Perguntou Sara. Estou perfeita, respondi. E eu falava sério. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava perfeita. Naquela mesma tarde, voltei para meu apartamento à beira-mar. Não fiquei nem mais um dia naquela cidade que já não era mais meu lar. Durante a viagem de ônibus, fiquei olhando pela janela, pensando em tudo o que havia acontecido. Na mulher que eu era 6 meses atrás, implorando por migalhas de amor. Na mulher que eu era agora, livre e em paz. Cheguei ao pôr do sol. Subi até meu apartamento, deixei minhas coisas e fui direto para a varanda. O oceano se estendia diante de mim, infinito e belo. Servi-me de uma taça de vinho, algo que raramente fazia, e fiz um brinde sozinha. Aos fins, disse em voz alta, e aos novos começos. Os dias seguintes foram tranquilos. Retomei minha rotina de caminhar na praia todas as manhãs. Beth veio tomar um café e, pela primeira vez, contei ela parte da minha história. Ela ouviu sem me julgar e, quando terminei, simplesmente pegou minha mão e disse: "Você fez a coisa certa, querida." Às vezes, precisamos abrir mão até mesmo do nosso próprio sangue para podermos viver. Passaram-se semanas. Depois meses, e não tive mais notícias de Jennifer nem de Christopher. Presumi que finalmente tivessem entendido que minha decisão era irreversível. Certa tarde, 4 meses após o julgamento, recebi um pacote. Não tinha remetente, mas o carimbo postal era da minha antiga cidade. Abri com curiosidade e cautela. Dentro havia uma pequena caixa e uma carta. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era da Jennifer. Minhas mãos tremeram enquanto eu abria a carta. "Mãe", começava ela. "Eu sabia que você provavelmente não leria isso, mas preciso tentar. Passei esses meses refletindo muito na terapia, conversando com meu marido, ponderando sobre tudo. E você tem razão em tudo. Eu fui uma filha terrível. Abandonei você quando mais precisava de mim. Ignorei você por anos. E quando finalmente procurei você, foi pelos motivos errados. Não espero que você me perdoe. Não espero que você queira me ver de novo. Só quero que saiba que sinto muito. Sinto muito mesmo. Sinto muito por cada ligação que não atendi. Sinto muito por cada aniversário que esqueci. Sinto muito por cada porta que fechei na sua cara. Sinto muito por privar meus filhos de conhecerem a avó. Sinto muito por ser tão egoísta, tão cega, tão cruel." A carta continuava por mais 2 páginas. Ela falava sobre como tinha começado a fazer terapia com uma profissional que a ajudou a entender que ela repetia padrões do seu próprio medo de abandono, fechando-se emocionalmente. Ela falava sobre como Christopher ainda estava em negação, mas ela não podia continuar assim. Ela falava sobre os filhos, sobre como tinha começado a contar-lhes sobre mim, sobre a avó que eles não conheciam por causa dela. A caixa contém algo que encontrei no sótão. A carta dizia algo que você guardou para mim quando eu era criança. Achei que você deveria tê-la de volta. Não pedi nada em troca, apenas que você soubesse que eu sei quem falhou aqui. E não foi você. Com amor e pesar, Jennifer. Abri a caixa com lágrimas nos olhos. Dentro havia um colar antigo, daqueles que se compram em lojinhas de quinquilharias, mas eu o reconheci imediatamente. Era o primeiro presente que Jennifer me deu quando tinha 7 anos. Ela o comprou com suas economias, $5 que juntou ao longo de meses. Ela me deu no Dia das Mães com um cartão feito à mão que dizia: "Para a melhor mãe do mundo." Eu guardei aquele colar por anos como um tesouro. Ela deve tê-lo encontrado quando esvaziaram minha antiga casa depois de vendê-la. Segurei o colar nas mãos e chorei. Não eram lágrimas de alegria ou reconciliação. Eram lágrimas de tristeza pelo que poderia ter sido e nunca foi. Pelo relacionamento que deveríamos ter tido e que se perdeu. Pelos anos que jamais recuperaremos. Coloquei a carta e o colar numa caixa no fundo do meu armário. Não respondi. Não liguei. Não procurei por Jennifer. Porque, embora eu tenha apreciado o pedido de desculpas, embora tenha reconhecido a sua aparente sinceridade,
eu também sabia que algumas coisas se quebram de maneiras irreparáveis. E eu estava em paz com isso. Passei 20 anos tentando forçar um relacionamento que meus filhos não queriam. Eu não ia passar o resto da minha vida fazendo a mesma coisa. Nem mesmo se agora fosse um deles tentando se reconectar. Minha vida agora era minha. Meu tempo era meu. Minha paz era minha. E eu não estava disposta a arriscar nada disso. Nem mesmo pela possibilidade de recuperar uma filha que perdi há muito tempo. 6 meses depois de receber aquela carta, numa manhã particularmente bonita, eu tomava café na minha varanda quando Beth apareceu com um bolo. É seu aniversário, anunciou ela com um sorriso. 70 anos merecem ser comemorados. Eu tinha me esquecido completamente do meu aniversário. Nem sequer me lembrava mais dessas coisas. Mas Beth se lembrou porque eu havia mencionado isso meses atrás, numa conversa informal. Cortamos o bolo e o comemos enquanto admirávamos o nascer do sol. Ela me contou histórias de seus 72 anos, de seus arrependimentos e alegrias, e eu compartilhei minhas próprias reflexões. Cheguei a esta idade finalmente me sentindo livre, eu lhe disse. Livre de expectativas que nunca foram atendidas. Livre de uma família que me via como um fardo. Livre de implorar por um amor que não era recíproco. E sabe de uma coisa, Beth? É uma sensação maravilhosa. Ela ergueu a caneca de café em um brinde. A liberdade, disse ela, a dignidade. As mulheres que finalmente disseram basta. Brindamos e o sol terminou de nascer sobre o oceano. Naquele momento, compreendi algo fundamental. Eu não havia perdido meus filhos. Meus filhos é que me perderam. E a perda era deles, não minha. Porque passei 70 anos aprendendo a amar incondicionalmente, a dar sem esperar nada em troca. A ser forte mesmo quando tudo desmoronava. Criei 2 filhos sozinha. Trabalhei até a exaustão. Sacrifiquei tudo por eles. E quando finalmente decidi parar de me sacrificar, quando finalmente escolhi minha própria paz em vez do conforto deles, me tornei a vilã da história deles. Mas não me importei de ser a vilã se isso significasse finalmente ser livre. Hoje, 3 anos depois daquela festa de aniversário que mudou tudo, continuo morando no meu apartamento à beira-mar. Tenho 72 anos. Meu cabelo está completamente branco e já nem me dou ao trabalho de tingí-lo. Tenho rugas profundas que contam a história de uma vida plena, com suas dores e suas vitórias. Caminho na praia todas as manhãs, sem número falta. Fiz amigas aqui, mulheres da minha idade que entendem o que é se reinventar na última fase da vida. Vamos juntas às aulas de yoga. Organizamos jantares. Comemoramos nossos aniversários. Somos a família que escolhemos, não há que nos foi imposta. Às vezes penso em Jennifer e Christopher. Imagino como estão, se continuam com suas vidas perfeitas, se compraram a casa de praia com o dinheiro de outra pessoa. Mas esses pensamentos são cada vez menos frequentes e menos dolorosos. Não os odeio. Talvez devesse, mas não odeio. Simplesmente os deixo-os ir como se deixa ir qualquer coisa que nos machuque. E nesse desapego, encontrei algo que nunca esperava encontrar. Encontrei a mim mesma. Selena Owens, uma mulher de 72 anos que vive sozinha, mas não está sozinha, que tem pouco dinheiro, mas o suficiente, que não tem família, mas tem uma comunidade, que perdeu os filhos, mas conquistou a liberdade. Minha história não tem um final feliz no sentido tradicional. Não há reconciliação. Não há um abraço final. Não há perdão mútuo e um novo começo. Mas tem algo melhor. Tem paz. Tem dignidade. Tem uma mulher que finalmente entendeu que seu valor não depende do reconhecimento alheio. E isso, descobri, é mais do que suficiente. Termino meu café enquanto o sol nasce completamente no horizonte. Mais um dia, mais uma oportunidade de viver a vida do meu jeito. Sorrio e entro para me preparar para minha caminhada matinal. A vida continua. Minha vida continua. E, pela primeira vez em décadas, isso me enche de alegria em vez de tristeza.